Dando continuidade na reunião de hoje, nós gostaríamos de convidar a nossa palestrante da noite, que é a nossa companheira, perdão, Vera Lúcia Vei. Ela é psicóloga, pedagoga, membro da Secretaria da Educação, membro do Conselho Municipal de Educação de São Paulo e presidente do do Rotary Jardim das Bandeiras 2004-2005, com a palestra Situação Atual do Ensino Fundamental em São Paulo. Qual peço uma calorosa salva de palmas, por favor. Boa noite a todos, senhores governadores, presidindo essa mesa, querida Iracema, prestigiando esse clube. Como eu trabalho hoje no Conselho Municipal de Educação, apesar de ter trabalhado 30 anos na prefeitura, ainda continuo um pouco nesse trabalho. Então, eu procurei acrescentar um subtítulo a este título, né? Eu quero saber hoje o que o Rotary tem a ver com o ensino fundamental em São Paulo. Então, eu acho que só falar sobre o ensino fundamental não faz muito sentido. Acho que a gente precisa refletir sobre o papel do Rotary. Então, a gente tem um segundo slide, onde eu pus essa pergunta: o que o Rotary Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros tem a ver com isso? Eu vou repetir aqui algumas coisas que o Carlos Ferrara colocou. Até porque ele é dentista, eu achei muito interessante, um dentista falando da educação, né? E ele, falando do todo o sistema de ensino, fez um enfoque sobre o ensino superior, que, pelo que eu entendi, é onde ele trabalha. Bom, a educação básica no Brasil tem uma coisa muito interessante. Ela é obrigatória a partir dos 4 anos. Então, hoje, se alguma criança de 4 anos estiver fora do sistema de ensino, os pais podem ser chamados no Ministério Público, porque já é a idade da escola. E nós temos 3 etapas de ensino, que é a educação infantil, o fundamental, que o fundamental abrange o que na nossa época chamava curso primário e ginasial, né? Hoje são os anos iniciais, do primeiro ao quinto, e anos finais, do sexto ao nono, e a terceira etapa, que é o ensino médio. Mas eu queria chamar atenção para uma palavrinha que está aí: responsabilidade. Então, eu gostaria de falar hoje, basicamente, sobre 2 palavras: responsabilidade e direitos. Porque nós estamos num país onde os direitos atingem a todas as pessoas e as responsabilidades nem sempre. Então, na área da educação, a responsabilidade exclusiva dos municípios é sobre a educação fundamental, sobre a educação infantil. No ensino fundamental, município e estado, eles dividem as suas responsabilidades. E no ensino médio é responsabilidade exclusiva do estado, né? Tanto é que aqui em São Paulo, vou falar daqui a pouco, nós temos 2 escolas que chegam ao ensino médio. Bom, mas e aí? Para que serve a educação básica? A educação inclui, entre outras coisas, 3 grandes objetivos: o desenvolvimento integral do educando, a formação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho ou para estudos posteriores. Então, aí eu quero chamar atenção sobre o que está na nossa Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases, que é a formação para a cidadania. Então, a gente está falando de direitos, porque toda criança tem direito à educação. A gente está falando de responsabilidades do poder público a nível municipal, estadual e o federal, que se responsabiliza pelo ensino superior, e a gente está falando sobre a formação do cidadão, que esse é o grande objetivo da educação hoje. Bom, é interessante a gente pensar um pouco sobre os números da educação no Brasil. Então, nós temos hoje 93,3% das crianças de 6 a 10 anos estão matriculadas em alguma escola, certo? Então, vejam que a gente teve uma expansão muito grande do ensino. Quando eu fiz eu já sou bem antiga, né, como diz o Rosenbaum, eu sou bem antiga, eu fiz a escola primária. Naquela época, 50% das crianças de 7 anos iam para a escola. E, além disso, quando chegava no quarto para o quinto ano, para o ginásio, a gente ainda fazia exame de admissão e uma boa turma ainda saía da escola. Hoje, nós temos 93% no Brasil das crianças de 6 a 10 anos na escola. Então, nós temos quase 180 mil escolas no Brasil.
é importante a gente pensar um pouco sobre esses números. A gente tem 2 milhões, quase 400 mil professores no Brasil. E nós temos 47 milhões, ou seja, a nossa população, que está por volta de 210 mil, a gente tem 47 mil na educação básica. Então, realmente é muito grande. Bom, mas quem faz a educação acontecer? Logicamente que os alunos, que são os 47 mil, 47 milhões que estão matriculados na escola. Mas também é importante a gente verificar que no círculo verde nós estamos a responsabilidade municipal, certo? Então, os municípios no Brasil, eles respondem por 50% da educação básica. O Estado responde por 30%, 14 milhões de alunos. O federal, 0,8, quase nada. E o privado, por 10 milhões, 20% dos alunos do Brasil. Então, o ensino privado é nada. Se a gente pensar no conjunto, nas grandes cidades, a gente tem o ensino privado forte. Saiu de São Paulo, acabou. Né? É só a escola pública. Vindo para São Paulo, vamos analisar os dados de São Paulo. Nós temos 30 mil escolas em São Paulo, no estado. Temos 500 mil professores e temos 10 milhões de alunos matriculados. Bom, a gente escuta muito falar que a educação em Sobral é a melhor coisa do mundo. Então, para pegar um estado para comparar, eu peguei o Ceará. Né? Eu particularmente, tenho acompanhado a educação durante muito tempo e acho que, na minha opinião, o Ceará foi governado desde o governo do Tasso Gereissati, depois por 2 mandatos, depois continuou com o Ciro Gomes, que foi um ótimo governador também, e tanto na área da saúde como a educação, o Ceará andou sempre muito bem. Mas é importante a gente comparar com São Paulo. Ceará tem 7.600 escolas, tem 109 mil professores e tem 2 milhões de alunos matriculados. Se a gente pensar mais um pouquinho, Vitor, eu pus também, só para a gente ter uma ideia, a população de São Paulo. Quer dizer, nós somos 46 milhões de habitantes em São Paulo. Né? E o Ceará, 9 milhões 268 mil. Né? Então, nós somos 4, 5 vezes maior do que o Ceará. Né? Não só nas coisas boas, como também nas vulnerabilidades. Né? Então, esse é um problema que a gente não pode esquecer. E a rede municipal de ensino? Então, falando da cidade de São Paulo, o que nós temos? Nós temos 3.848 escolas da educação básica, temos 76 mil profissionais e temos mais de 1 milhão de alunos no município de São Paulo. Eu até procurei para ver quantos rotarianos existe em São Paulo, mas eu tive um pouco de dificuldade, porque a IA não me ajudou a responder essa pergunta. Mas eu fiz um levantamento, aliás, já tinha essa informação. Nós temos 3 municípios dos 645 do estado de São Paulo que tem mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo, que tem 11 milhões, ou cerca disso. Depois nós temos Guarulhos, que tem 1 milhão e 300, e nós temos Campinas, que tem 1 milhão e 200. Então, se a gente pensar bem, vejam, nós temos 1 milhão de alunos nas escolas municipais, certo? Quer dizer, só 2 cidades têm 1 milhão de habitantes, Campinas e Guarulhos. Os nossos outros 642 municípios, a grande maioria tem menos de 50 mil habitantes. Quando não tem 10 mil, certo? Eu fui, por exemplo, há pouco tempo a Veracruz, tem 10 mil habitantes do lado de Marília. Né? Então, se a gente pensar o papel da educação e da educação em São Paulo e no Brasil, ele é muito grande. É muito grande. Então, aqui, eu tinha até posto, que cerca de 509 dos 645 municípios tinham menos de 50 mil habitantes. Muitos têm 20 mil, 10 mil. E a alfabetização? Esse mapa é muito interessante, porque ele mostra o seguinte: aqui é o mapa do estado de São Paulo. O verde escuro, quanto mais escuro o município, melhor é o desempenho dele na educação. Certo? Então, 75% a 100% das crianças desses municípios têm uma alfabetização
coerente, consistente, eles conseguem ler, escrever, interpretar e progredir no estudo. No verde, um pouquinho mais claro, vai de 60% a 75%. Depois, a gente entra no verde clarinho e o município de São Paulo está no primeiro amarelinho. Ou seja, no nosso município, as nossas crianças, de 40% a 50% dessas crianças estão com um nível de alfabetização adequado ou acima do adequado. Certo? Se a gente pensar isso, sobre esse número, ele é muito pequeno. Porque imagine, se você tiver 2 filhos, você vai ter um alfabetizado e outro não. Certo? Se você tiver 10 crianças por perto, 5 se alfabetizam e as outras não. E nós estamos falando do quê? Do direito da criança, que foi a primeira coisa que eu coloquei. Certo? Essa criança tem o direito de ser alfabetizada, porque é isso que vai lhe garantir a cidadania. Certo? Então, a gente vê que o município de São Paulo, ele está quase no limite para chegar nos 50%. Mas o mais interessante é que nos últimos anos houve um progresso e as escolas melhoraram, né? Então, eu escrevi ali do lado, dentre as escolas que participaram dessa avaliação geral, os branquinhos são municípios que não participaram da avaliação, por isso que eles estão em branco, né? 74% das escolas que participaram melhoraram de 2003 para 2004. Então, nós estamos numa curva ascendente, mas ainda falta muito, porque a gente pode constatar que 29% das escolas alfabetizaram menos de 40% de alunos. É lógico que aí entra a vulnerabilidade, e o Carlos Ferrara falou bastante sobre isso, as diferenças que existem no município como um todo. Né? E apenas 4% das escolas tiveram mais de 75% de alfabetização. Né? Então, um outro dado interessante é que as escolas estão melhorando. Mas aí eu acho que vale a pena a gente continuar e pensar um pouquinho sobre as metas que estão sendo usadas como parâmetro para medir esse processo de alfabetização. E o governo federal, que faz a gerência de toda a questão do processo de alfabetização, está propondo, hoje no Brasil, nós temos 56% dos alunos adequadamente alfabetizados ao final do segundo ano, o que já é um problema. Por quê? Na verdade, nós aprendíamos a ler no primeiro. Agora a gente já estendeu para 2 anos. Tá certo, é um processo de alfabetização melhorado, ou, vamos dizer assim, considerando todas as vulnerabilidades. Nós passamos de 56 para 59, 60 em 2024. Mas o governo federal está propondo como meta que a gente atinja 80% de crianças alfabetizadas em 2030. Do meu ponto de vista, como pedagoga, como psicóloga, como professora e principalmente como rotariana e como cidadã, para mim, nós temos que alfabetizar todas as crianças. Como é que eu posso me contentar com 80% de criança alfabetizada em 2030? Então, eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E aí, a gente vai para o que é que falta na educação hoje? Aí vai ter gente que vai dizer que falta investimento, infraestrutura, boa remuneração para os professores, políticas públicas eficazes, formação de professores, desinteresse dos alunos, falta de motivação para integrar a escola na sociedade. Nós estamos falando aqui sobre o campi, né, quando eu cheguei. Quer dizer, isso é o que a sociedade precisa para fazer com que o jovem, que o adolescente, se integre na sociedade. Motivação dos professores, participação familiar, desigualdades regionais. Bom, quando a gente pensa o que está acontecendo aí, a gente pode perguntar de quem que é essa responsabilidade? Será que é o professor o responsável? Nós vivemos numa sociedade que tem muita gente. Será que é o professor? Será que é o diretor da escola? Ali, a responsabilidade de um. Ou será que a responsabilidade é, por exemplo, da escola? Aí representada por 3. Ou vamos continuar, né, sobre o que nós estamos falando? Nós temos diferentes grupos sociais. Nós participamos de diferentes grupos sociais. E um desses pode ser o Rotary, pode ser a igreja, pode ser o camp,
certo? De quem é essa responsabilidade, né? Nós estamos falando da Secretaria da Educação, do MEC, da família, mas nós estamos falando da sociedade civil organizada. Então, eu acho que esse é o nosso ponto para pensar na área de educação. Então, a gente pode dizer: será que falta investimento? Então, eu fiz um levantamento. No Brasil, nós gastamos 5,6% do PIB em educação. Aí, para a gente ter uma ideia do que isso significa, eu peguei na Coreia do Sul. Coreia do Sul gasta 4,87% do PIB em educação. O Japão gasta 3,3%. Ou seja, nós gastamos muito mais e temos um resultado muito menor na educação. O que será que está acontecendo? Né? Quer dizer, por outro lado, nós temos uma informação de que o investimento por aluno no Brasil é menor do que em todos os outros países. Aonde o dinheiro vai? Então, se eu investir 5,6% do PIB em educação e eu tenho um menor custo aluno, o que está acontecendo? Né? Aí a gente pode passar para a seguinte, e eu gostaria de trazer a discussão, até o Carlos Ferrara falou que muitas vezes ele não queria discutir política. Eu também não quero discutir política, mas eu quero discutir cidadania, certo? E aí eu fiz um levantamento de quanto cada estado, quando cada estado contribui com R$ 100 para o governo federal, quanto ele recebe de volta? Então, a gente vai pegar Roraima, que quando manda 100 para o governo federal, recebe 295, 300 de volta. Nós temos um estado como São Paulo, que quando manda 100 para o governo federal, recebe R$ 10 de volta. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco na nossa cidadania. Nós estamos com uma reforma tributária em andamento. O que cada um de nós está se preocupando com uma reforma tributária que pode resolver um problema desses? Nós estamos com uma discussão específica na educação, que é a formação do Sistema Nacional de Ensino. O governo federal está fazendo um MEC paralelo com conselhos que vão distribuir o dinheiro para o Brasil a partir desse conselho indicado pelo governo federal. Está lá, já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado mudou, voltou para a Câmara. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Certo? Eu participo de uma outra ONG que recebe dinheiro da arrecadação. Quando você põe a sua nota, seu CPF na nota fiscal, por exemplo, eu dou o meu CPF para essa instituição. No governo federal, hoje, no estado de São Paulo, a instituição recebia 0,5%. O governo federal está mudando isso nesta reforma tributária e vai passar a devolver para o cidadão ou para quem ele determinar 0,005. Agora, e nós, cidadãos, que queremos ter a cidadania na escola, o que nós estamos fazendo? Então, a gente não quer falar de política? A gente pode não querer falar de política, certo? Mas o que a política está fazendo com a gente? Está fazendo com a nossa cidadania. Então, o que acontece hoje na escola pública não é uma grande e boa ação do governo federal, estadual e municipal. É a ausência da participação do cidadão. De quem que a gente está falando? A gente está falando dos contratos sociais que nós estamos fazendo com o governo o tempo todo, certo? Nós estamos falando da construção de vínculos de responsabilidade. Então, se a educação tem se o cidadão tem direitos, ele também tem responsabilidade. Hoje, a gente vê uma ação firme dos sindicatos defendendo todos os direitos do professor e dos outros sindicatos dos seus funcionários, certo? Agora, quem é que está cobrando a responsabilidade profissional de cada um? Então, hoje, o professor não tem responsabilidade profissional, certo? Essa semana eu tive uma situação familiar. Meu sobrinho estava em casa e ele tem uma pessoa que trabalha na casa dele. Ela falou: olha, amanhã cedo
eu vou lá no SUS tomar uma vacina. Quando foi às 10 horas da manhã, que ele precisava sair para trabalhar, estava esperando o funcionário, ela mandou um WhatsApp: olha, eu tenho uma dispensa do SUS para o dia inteiro. Então, você tem os direitos levados ao extremo e nenhuma responsabilidade, certo? Então, na educação, nós estamos, de certa forma, sendo omissos na medida em que a gente não se preocupa com esse tipo de situação. Né? A gente está falando de interações produtivas nos diferentes níveis da sociedade. Ou seja, quem não produz não deve ganhar. Eu estava falando do tal do SBPC, certo? Que pessoa que nunca trabalhou, no dia que faz 65 anos, entra com pedido e recebe um salário. Como é que fica isso? Quem paga essa conta? Quem está pagando a conta são as crianças na nossa escola. Quem está pagando a conta somos nós, que não burlamos nenhum tipo de imposto. Né? Então, em suma, nós estamos falando sobre o exercício da cidadania. E enquanto nós não colocarmos na cabeça que o exercício de cidadania de cada cidadão precisa ser cumprido, nós vamos continuar com a escola abaixo do mínimo. Para finalizar, a palavra de um português. O Antônio Nova na próxima prancha eu coloquei até o que ele é e por que ele é respeitado. Ele diz, ele é conceituado pedagogo, professor catedrático, ex-reitor da Universidade de Lisboa. Ele é conhecido internacionalmente por suas pesquisas em história e psicologia da educação e pela defesa da valorização do papel do professor e da educação como um bem público e democrático. Quer dizer, essa é a defesa dele. O que ele diz? Qual é o sentido da mudança que nós precisamos? Ele faz duas perguntas principais, marcam o ritmo das interrogações pedagógicas do nosso tempo. Como construir um ambiente educativo estimulante? E como entrelaçar o trabalho educativo dentro e fora da escola? Hoje, a criança tem que aprender equação de segundo grau sem saber para que serve isso, certo? Sem nenhum vínculo com a realidade que ele vive. E depois, ele pergunta um segundo sentido, né? E as universidades? Aí ele diz: quando eu era reitor da Universidade de Lisboa, perguntaram-me onde estava o futuro das universidades. E a resposta dele foi muito interessante. Respondi na educação básica, no reforço de uma educação pública de qualidade para todos. Sem isso, dificilmente teremos boas universidades. Aí fizeram outra pergunta, né? Ele concluiu, mas é preciso fazer também a pergunta inversa. Onde está o futuro da educação básica? A minha resposta é simples: está em grande parte nas universidades, porque são elas que formam professores, porque são elas que têm a massa crítica necessária para reforçar a educação como bem público e comum. Só que hoje eu cheguei aqui e estava conversando com o Rosenbaum. Eu estava fora a tarde toda e eu vi uma notícia de que a Unicamp está em greve por causa da situação de Israel e Palestina. Então, é aí que a gente pergunta se realmente hoje a nossa universidade tem essa massa crítica, está formando essa massa crítica para realmente trazer para a escola pública a aprendizagem necessária para o indivíduo se tornar um cidadão atuante na sociedade. Então, eu resolvi fazer essa síntese e mais trazer um problema e uma reflexão do que uma apresentação maior. Então, eu acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada.